Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um trabalho aqui. Estamos com um forno micro-ondas da marca Panasonic e vamos ver o modelo dele. Aí tá aqui, ó, a placa de identificação dele. Beleza? Tá aí, pessoal. Show. Pessoal, o cliente ele relata, eu não liguei esse micro-ondas ainda, tá bom? Vou abrir ele aqui agora que eu vou ver. O cliente relata que o micro-ondas tá saindo uma fumaça e tá com um cheiro de queimado. Então mas disse que estava funcionando, acendendo a luz, o barulhinho lá do buzzer, né, do bip, tá? E ele não ligou mais porque ele tá com medo. Então eu não vou ligar ele antes de abrir e dar uma olhadinha, porque se for alguma coisa, um curto, um fio encostando, né, carcasseando e tal, então é melhor a gente dar uma olhadinha primeiro, beleza? Pessoal, só acompanha aí depois da vinheta. Pronto, tá aqui. Já tiramos a tampa dele. Pessoal, ó, o micro-ondas tava faltando dois parafusos, ó. Faltando esse aqui e esse aqui. Aí a gente já sabe, né? Quando falta parafuso assim, o que é. Beleza? Ó, de cara, uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Isso aqui não é geralmente o dono do micro-ondas. Isso é técnico pilantra que faz uma coisa dessa. O cara sem noção. Vendo, ó? Fusível queimou, em vez de trocar, fez um jumper para funcionar. Tá vendo aqui, ó? Aí. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, já tiramos aquela gambiarra daqui pra gente testar. Vamos começar os testes aqui. Vamos testar o termostato primeiro, ver como é que tá a continuidade dele. Então, bem simples. A gente coloca um lado aqui. Ele tem que dar continuidade, ó. Tá ali, ó. E não pode dar com a carcaça. Beleza. Termostato tá bom. Aqui eu tirei um terminal do transformador, né? Do trafo dele. Já é suficiente, tá? Quer testar? Não tem problema. A gente pode até ligar ele. Você tirou um lado, já não funciona a alta tensão mais. É suficiente, tá bom? Não precisa tirar os dois, não. A não ser que for fazer o teste de continuidade depois do primário, do transformador, aí a gente tira os dois. Mas para não dar alteração no teste, né? Para ele não mentir. Mas para você fazer o teste ele vivo, ligar ele, um lado só já é suficiente, tá? Não funciona mais alta tensão, tá bem? Aqui eu já achei numa microchave primária, que é da porta, ele tá com o borne do terminal todo queimado. Aqui. Chega, tá azul. Pode ser daí que o cliente está reclamando. Ele tá com aquele cheiro de queimado, né? Mal contado, tá bem oxidado lá dentro. Não sei se dá para focar. Então, ó, o que acontece? Tava dando resistência, ó. O terminal, com certeza ele tava com mau contato. E aí vai dando impedância, vai dando resistência. Porque ele é amarelinho, né? Olha de baixo como é que é, ó. Tá vendo? Olha a diferença dos dois. Ele tem que ser amarelinho. Tá preto. Então essa microchave, mesmo se ela estiver funcionando, a gente tem que trocar ela. Tá bom? Vamos testar a continuidade dela pra gente ver como é que tá. Já abri a porta aqui pra não mentir, né? Pra gente ver ela normal. Vou pegar. Tá ali, normalmente aberta. Beleza. Agora a gente fecha a porta para ver ela acionada, né? Ó. Tá aí, ó, tá dando continuidade. Então ela tá funcionando. Mas com esse borne queimado aí, sem condição, tem que trocar ela.
Vamos para a próxima. Eu tirei ela aqui, ó. Então essa microchave ela é normalmente aberta, né? Normal porque sem ser acionada, né? Ó. Aqui já não é mais normal, tá? Então ela é uma, tá ali, ó, normal open. Tá vendo ali, ó? Normal open, normalmente aberto. Então vamos trocar essa microchave aqui. Eu tenho uma que eu zero aqui que eu uso para teste. Essa aqui ela tem os três bornes, né, para o teste terminal. Então tem a opção, ela tem normalmente fechada, aberto, e esse aqui de baixo que é o comum. Para que a gente for fazer um teste, vamos usar ela. Bom, já coloquei uma chavinha Surte nova ali no lugar. Tá nova, tá no beleza. Então, tirei a monitora aqui. Essa monitora ela é normalmente fechada, ou seja, sem ser acionada ela já tá o contato fechado, tá bom? Entre o comum e o normal close. Então, vamos testar ela aqui. Tá aí, ó. Contato fechado. Quando a gente acionar, ela tem que abrir os contatos, né? Vamos lá. Acionei. Aí, abriu. Soltou. Fechou o contato de novo. Beleza. Monitora boa. E também achei mais um probleminha aqui, tá vendo? Tá faltando um dos parafusos do suporte das microchaves. Tem esse de baixo. E tava solto também. Ó, fica olhando, ó. Aí quando você fecha a porta, a chave anda e fica mexendo nos terminais, né? Fica dando mau contato, ó. Mais essa. Pronto, pessoal. Já coloquei um parafuso que tava faltando aqui. Regulei o suporte. Já apertei esse que estava frouxo, folgado, né? Coloquei a chave monitora no lugar. E todas as chaves que eu tô tirando aqui arrumando, eu já tô apertando os terminais também, que não pode ter mau contato, né? Senão você estraga o borne da chave. Não fica igual essa ali, ó, que nós trocamos, né? Tá vendo, ó? Borne. Ele chega a tá azul. Tá vendo? Ele tem que ser amarelinho assim, ó. E ele tá queimado. Aí fica dando mau contato. E fica dando mesmo aquele cheiro de queimado, né? Que vai esquentando. Bom, agora vamos testar a chave secundária. Ver como é que ela tá. Essa chave secundária, ela também é uma chave normalmente aberta. Ou seja, sem estar acionada, com a porta aberta, ela tem que estar aberta. Fechou a porta, ela fecha os contatos. Vamos testar ela. E pessoal, vou tirar a chave secundária daqui. Mas vamos ter que trocar ela, como que ela tá. Ela não tá segurando a tampa mais, ó. Tá vendo? Então não adianta nem a gente testar ela, mesmo estando boa, que essa tampinha aqui já não fica mais no lugar. Depois, para evitar problema mais para frente, né? A gente já coloca uma nova logo. Tirei ela dos terminais e ela também, tá vendo? Tá bem queimado o borne dela. Então, vamos colocar uma nova também. Eu vou arrancar essa placa aqui. Esse relé, eu tava olhando aqui, ó. Impressão que ele tá meio folgado na placa. Isso é solda fria, né? Então vamos tirar essa placa também pra gente dar uma olhadinha, fazer uma ressolda nela antes da gente ligar o micro-ondas para fazer um teste. Vamos ressoldar esses componentes todos eles, dar uma olhada no varistor como é que tá. Pronto. As duas chaves novas no lugar. Essa parte toda testada. Aí soltamos aqui o suporte da placa, bem facinho, né? Agora vamos tirar essa placa daqui.
E vamos ver se tem ponto de oxidação, solda fria. Vamos refazer essas soldas para a gente poder ligar o micro-ondas e testar ele. Uma coisa que eu vi aqui é o seguinte, ó, as travas da porta aqui, ó, tá vendo? Elas estão empenadas, ó. Tá as duas empenadas, elas estão para dentro, tá vendo? As tacinhas tá igual um ponto de interrogação, tá torta. Então vamos... E ela fica pegando na pontinha da microchave, ó. Quase escapando. Não sei se dá pra vocês perceber ali, ó. Ela só pega na metade, ó. Tá vendo? Ó. Só na metade da microchave. Então, vamos pegar o soprador térmico da estação de solda, né? Vamos dar uma esquentada nele e fazer ele voltar, que a gente tentar voltar ele quebra, né? No alicate. Mas vamos esquentar ele, tentar voltar ele um pouquinho para não precisar trocar, né? Mas antes, vamos ver essa placa aqui. Vamos tirar ela daqui, dar uma olhada nos pontos de oxidação, se tiver, dar uma limpada, passar um álcool nela, isopropílico, e ver se tem solda fria. Tá aqui. Para tirar essa fita que é do teclado, você puxa isso aqui, ó. Coloca a fita aqui, aperta, aí trava. Para tirar, você puxa ele, ó, os dois lados, que a fita sai. Beleza? Vou limpar ele. Primeira coisa, dar uma limpada boa. Pela idade desse micro-ondas, tá bonita a placa. Tá vendo? Tem uns pontos de oxidação aqui, ó, pra ver. Bem oxidado, ó. Quando você vê cinza, pessoal, isso é oxidação, tá? Ele tinha que estar um metal brilhante, né? Que é estanho. Tem uns pontinhos aqui. Vamos passar uma escova nele e depois vamos ressoldar esses pontos, principalmente relé do mini trafo. Tem uns dois relés aqui, né? Vamos testar esse capacitor também. Então tá aí, já passamos um álcool aqui, deixamos ele bem limpinho, passamos o pincel desse lado. E agora vamos fazer umas ressoldagens nesses pontos de solda fria. Tá aí, pessoal, estou fazendo a ressoldagem de todos os contatos, né, da placa. Aí, aqui eu tô terminando de soldar com os ferrinhos de solda top. E já ressoldei os relés. Isso. Terminando de soldar aqui. Show de bola. Vamos pro próximo. Todos os pontos. Pronto. Tá aí. Tudo ressoldado. Agora esperar dar uma esfriada pra gente dar uma limpada boa, né? Tá meio quente ainda. E montar a placa. Antes eu vou dar uma testada nesse capacitor, nesses 3 capacitores eletrolíticos. Vamos testar eles. Vamos ver como é que está. Pessoal, ó, esse capacitor maior, ele é de 470 micro por 35 volts. Eu testei aqui. Deixa eu ver se eu consigo com a mão só. É para lascar o Goiás. Ver se eu consigo
filmar aqui pra vocês. Ele tá com a capacitância baixa, ele tá dando 456, 458. Tem que arrumar um suporte para pôr esse celular, rapaz. Que filmar e trabalhar com a mão só não dá. Tá aqui, ó. Viu? 454, 455 e ele é de 470. Tá com a capacitância bem abaixo, né? Pela idade dele, se ele for original. Mas nós não vamos trocar ele agora não. Vamos ver como é que o micro-ondas vai se comportar. Bom, eu testei os capacitores menores aqui. Não filmei porque não tem jeito mesmo. Não dá pra segurar o celular com a mão e fazer os testes. É complicado. Vamos colocar a placa no lugar e continuar os testes. Pronto, já ligamos a estação de retrabalho aqui, ó. E vamos soprar, esquentar um pouco essas travas da porta aqui, pra gente voltar ela no lugar. Pronto, já voltamos ele aqui. Deixa eu acender a luz. Ó, já tá bem mais reto, ó, bem alinhado, ó. Ficou bem melhor. Deixa eu esfriar um pouquinho, tá bem quente ainda. Beleza, deixa ele esfriar pra gente fazer o teste. Tá meio quente. Enquanto ele esfria ali, vamos testar o primário do tráfego. Tiramos os dois terminais. Ele tem que dar continuidade entre eles. Baixa resistência. Tá aqui, ó. E não pode dar fuga na carcaça, né? De modo algum. Beleza. O primário tá bom. Vamos testar esse magnetron. Bom, o magnetron tem que dar continuidade, né? Tá aí, ó. Continuidade. Ele não pode dar a carcaça, nenhum dos lados. O magnetron tá bom. Agora vamos testar o secundário do trafo. Aqui, vamos testar a bobina dos 3 volts, né? Que é aquela que fica no meio do enrolado. Ó, aqui de um lado. Rapaz, precisa arrumar um suporte urgente para pôr esse celular e ficar quieto no lugar, porque atrapalha até os testes, cara. O serviço não rende. Então vamos lá, ó. Bobina dos 3 volts. Muito bom. Continuidade. Não dá na carcaça, né? Isso aí. Também não tá passando para bobina de alta. Muito bem. Vamos testar agora a alta tensão, que é a bobina secundária. Bom, testando a bobina de alta, o ideal é que vá até umas 180 ohms, né? É o ideal. Acima disso já está dando uma resistência muito alta. Aí, ó, 167. Alta tensão. Tá uma resistência boa. Para um transformador nessa idade, tá bom. Bom, pessoal, já desconectei o diodo de alta tensão. Tirei os terminais, né? E a gente testar o capacitor de alta tensão. Pessoal, eu não sei de quanto é esse capacitor, se ele é de 80 ou é de 90 microfarad. Então, supondo que ele seja de 90 microfarad, a gente coloca na escala de 2, porque lembra, ele é 0,9 microfarad, 0,90, né? Ou 0,80. Então, a gente coloca em 2 é suficiente para testar ele. Tá, vamos ver a capacitância. Como é que tá? Tá ali.
Vê que aparece que ele está medindo. Deu 0. Alta resistência, está no infinito, tá vendo? Esse capacitor já está condenado, mas vamos fazer mais um teste dele. Não pode dar infinito, tá? Tem que aparecer o resultado. Vamos ver se ele tem curto com a carcaça também. Não, com a carcaça ele não tem curto. Tá lá, tá dando nada. Vou colocar na escala de continuidade. Ele não pode dar continuidade entre os terminais. Olha lá, tá dando. Então o capacitor já era. Se o capacitor já era, a chance de ter queimado o fusível de alta tensão também é grande. Perdão, fusível não, o diodo de alta tensão. Vou pegar um capacitor novo aqui, ó. Vou desligar minha estação de retrabalho aqui. Ó, tem um capacitor 0 aqui. Esse capacitor de alta tensão aqui, se não me engano, ele é de 80 microfarad. Vamos ver aqui. Vamos ver se foca. Vai dar pra ver. Se tem etiqueta aqui. Vai ter também. Bem aqui em cima, ó. Não vai focar. Não vai pegar, mas é de 80 micro, tá? Vamos testar ele aqui. A gente coloca. Ó, não pode dar continuidade. Tá vendo, ó? Nada de continuidade. Nem com a carcaça. Vou colocar na escala de 2 micro. Vou ver a capacitância dele. Tá medindo. Deu lá 0,98. Aí ele de 80, né? Ou seja, tá com a capacitância boa. Então, o capacitor ali já era. O capacitor e o diodo de alta tensão. O resto, magnetron tá bom. Transformador de alta tensão tá bom. E os outros problemas que a gente achou, né? 2 microchave, um fusível. Vou ter que dar uma lixada nesse borne também, que tá bem oxidado do fusível. Mas vamos deixar a alta tensão desligada e vamos ligar o resto do micro-ondas para ver se ele tá funcionando tudo. Olha os bornes tá tudo oxidado, ó. Isso dá pra ver aí. Bastante zinabre. O suporte do fusível. Olha os terminais também. Vamos lixar bem ele. Olha como que ficou bem melhor agora, pessoal. Tá pegando certinho na microchave o suporte lá, ó. Tá vendo? Ó. Tá pegando inteira. Muito bem. Então tá aqui, gente. Colocamos nossa adaptação aqui, ó. É um disjuntor, né? A gente ocupa só um fusível queimado para fazer a ligação no borne aqui, no suporte do fusível. Então, aqui. A gente deixa uma das pontas da alta tensão desligada, que aí a alta tensão não funciona mais. Beleza? Vamos ligar. Tá aí. Já colocamos aqui o nosso disjuntor. Eu fiz um teste, pessoal, no cabo para ver se o cabo não tem curto-circuito, cabo de alimentação. Vou ligar ele aqui. Pronto. Ixi, tá bem fraquinho, ó. Dá pra ver? Acendeu a luz. Então, por enquanto,
tudo normal. Lembrando que a alta tensão está desligada, né? Então ele vai funcionar o ventilador, motor do prato, é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver se ele vai contar o tempo normal, se ele vai desligar ao final do tempo. Isso indica que está tudo funcionando, sem a alta tensão. Que a alta tensão a gente já sabe que o diodo de alta tensão e o capacitor de alta tensão queimou, foi pro pau, tem que trocar, não tem jeito, né? Mas o transformador tá bom, o magnetron tá bom, mas a intenção nossa agora é outra. Então vamos colocar aqui um tempo de 30 segundos. Vamos dar o start nele. Ó, o ventilador entrou, né? Tá ligado, tá funcionando. Vamos ver se ele para. Parou. Então tem que voltar de novo. Vou dar o start. Ó, motor do prato tá rodando. Então, o servomotor tá bom. Desligou ao final do tempo, do período. Então a placa tá normal, né? A gente não sabe se está alimentando o relé. Vamos fazer um teste agora para ver se está mandando, ou seja, está alimentando o relé e o relé está alimentando o trafo, está fechando, mandando energia para o prato. Vamos ligar o multímetro aqui na saída na entrada do transformador para a gente testar, ver se está chegando tensão no primário do transformador. Colocamos o multímetro na escala de tensão com tensão alternada, né? Coloquei em 200 volts, que aqui é 127 a rede, o micro-ondas é 127. Então, vamos ligar para ver se o relé está fechando o contato e está mandando a tensão para alimentar o primário do transformador de alta tensão. Vamos colocar mais 30 segundos aqui. Vamos ligar ele. 30 segundos. Vou dar o start, vamos ver aqui no multímetro. Ó. Tá aí. A tensão da rede é 127, né? 126 volts. Então tá chegando, o relé tá fechando e tá mandando tensão para alimentar o primário do transformador de alta tensão. A placa tá perfeita. Aquela ressoldagem que a gente fez ficou top. Beleza. Então não tem como testar agora a alta tensão porque a gente precisa trocar o capacitor e o fusível de alta tensão. Mas para isso a gente vai falar primeiro com o cliente, né? Vamos passar tudo que a gente fez aqui, as microchaves, um fusível novo e mais o capacitor, diodo, mão de obra, e vamos ver que o cliente fala do valor, né? Vamos ver se a gente fecha. Lembrando, pessoal, esse serviço que eu fiz até agora, que é bastante coisa, porque eu fiz uma limpeza no suporte do fusível. Se o cliente não quiser fazer o serviço, eu não vou receber, isso ficou de graça. Eu limpei a placa que estava toda oxidada, cheia de zinabre. Fiz ressoldagem nos pontos de solda fria, entendeu? Eu coloquei 2 microchaves novas. Mas eu vou tirar, se o cliente não quiser fazer o serviço, eu vou tirar essas microchaves. Mas a solda da placa não tem jeito, eu já fiz, tá lá limpinha, porque a gente precisava garantir para fazer os testes, né, pessoal? Então, faz parte do serviço, coisas que a gente faz que o cliente nem fica sabendo disso. Eu não cobro para fazer orçamento, né? Tá bem? Então, todos os trabalhos que eu já tive até agora, se o cliente não quiser arrumar o micro-ondas, ficou de graça. Eu perdi meu tempo, minha energia, meus estanho que eu soldei as placas, tal, tudo isso fica de graça, mas é assim mesmo, tá bom? Vamos ligar para o cliente, vamos passar o orçamento do serviço. Se ele quiser, a gente troca o capacitor, diodo
testa a alta tensão, se estiver esquentando o alimento, tá pronto o forno, só entregar para ele. Beleza? Vamos ver, vamos passar por orçamento para o cliente. Se ele quiser, agora a gente continua o vídeo. Se ele não quiser, a gente encerra o vídeo por aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Vamos ver o resultado.